E o CSKA aumentou a proposta para contratar Lohan do Flamengo e o valor passa de 50 milhões de reais. E o Flamengo comunica ao Internacional que vai aumentar em 1 milhão de euros a proposta para contratar o zagueiro Vitão. Alerta no Campeonato Carioca, porque com a derrota de ontem, o Flamengo marca a penúltima colocação no estadual. Bom, e no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar seu like. Bom, começar o vídeo falando aí da novela Vitão do Internacional e o Flamengo, porque pelo visto o Mengão não vai desistir da contratação do zagueiro. Claro que a gente está precisando de reposição quase que imediata e as informações são de que a diretoria do Flamengo entende que precisa ir atrás de pelo menos 2 zagueiros, ou seja, parece que não está contando muito com a base, com a garotada e nem com o Pablo, como a gente já falou em outros vídeos. Bem, a primeira proposta do Flamengo foi de 10 milhões de euros, claro que nesse montante, além dos 6 milhões de euros, né, para pagar ali em espécie, o Flamengo também ia meio que perdoar a dívida que o Internacional tem com o Flamengo pela compra do Thiago Maia, total aí de 4 milhões de euros. Totalizando tudo dava 10 milhões de euros. E agora o Flamengo falou para o Inter que vai aumentar aí em 1 milhão a proposta. Por quê? E a diretoria entende que o Vitão ele tem todo o perfil que a diretoria procura, que a comissão técnica precisa para o elenco. Então, por isso, esse esforço em contratar o zagueiro. Com isso, o Flamengo então iria pagar 7 milhões de euros ao Internacional e ainda assim manter esse acordo de perdoar a dívida pela compra do Thiago Maia, no caso a compra do Internacional com o Flamengo. Totalizando tudo, a oferta seria aí de 11 milhões de euros. Após deixar claro ao Internacional sobre o aumento da proposta, o Flamengo agora espera a resposta do time gaúcho para avançar na negociação do Vitão. Nas conversas, o rubro-negro conta com a vontade do jogador que enxerga com bons olhos reforçar a equipe rubro-negra. O defensor, que tem 24 anos, possui contrato com o Internacional até 2026 e vem despertando grande interesse no mercado após uma temporada de destaque. Então, o Vitão quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer contratar o Vitão e a única coisa que vai atrapalhar aí é a má vontade do Internacional, porque eles já sacanearam o Flamengo em não pagar o Thiago Maia, iam sacanear porque queriam uma compensação financeira em vender para o Santos, mesmo não tendo pagado nada ao Flamengo, que já era uma sacanagem. Já sacanearam o Flamengo em dizer não à primeira proposta, e eu acho que 1 milhão de euros a mais, tá? E essa é a minha opinião, já é muita coisa, beleza? Na minha opinião, o Vitão não é mais zagueiro que o Fabrício Bruno, tá? Essa é a minha opinião, você pode discordar e tá tudo bem. Futebol é isso, tem uns que concordam e outros que discordam. Então meio que ficou um pelo outro. A gente vendeu o Fabrício Bruno por 7 milhões e agora vai comprar o Vitão por 7 milhões. Não totalmente, porque além disso o Flamengo vai deixar de faturar com o Thiago Maia, mas enfim, é algo que a diretoria com certeza já planejou, já colocou ali na ponta do lápis o que vai compensar e o que não vai. Isso aí fica a cargo da diretoria, beleza? Mas o Flamengo quer sim contratar o Vitão e agora depende do time do Internacional se vai ou não liberar o jogador. Bom, falando de aumento de proposta, o CSKA da Rússia não desistiu da contratação do jovem Lohan, a jovem promessa do Flamengo. E agora o time aí aumentou a proposta. Colocou agora 8 milhões de euros, que totaliza mais de 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Lohan. No momento, o atleta já aceitou a proposta. Claro, ele vê com bons olhos sair do Flamengo agora que ele não está em alta. Todo mundo sabe que o Lohan não vive um bom momento técnico dentro do Flamengo, e aí é bem complicado você tentar deduzir o que aconteceu. Pode ser coisas extracampos, pode ser algo ali no treino que ele não conseguiu se adaptar. Enfim, são vários motivos que a gente pode deduzir que causou essa queda de desempenho dele. Então não está em alta. E o jogador vê com bons olhos sair agora do Flamengo e ir para a Rússia, jogar lá no CSKA. E com essa proposta, cara, de 50 milhões de reais na cotação atual, eu acho que o Flamengo ele vai começar a pensar sim em vender o Lohan, porque o Flamengo precisa gerar receita nesse ano. É um ano de, como é que a gente pode dizer, apertar o cinto, né? Meio que é isso aí que a diretoria está pensando, não fazer nenhuma loucura em questão de contratação e precisa gerar receita com o time do Flamengo. Isso com certeza implica na venda de jogadores da base, jogadores em destaque, enfim. Bom,
O Flamengo não é dono de 100% do passe do Lohan. Ele é dono de 70%. E o Madureira, do Rio de Janeiro, ele é dono de 30%. E aí acontece uma questão que é muito comum no futebol, e eu fui saber hoje através do Vene Casagrande. Realmente eu não sabia. Quando há situações desse tipo, que o time que é menor, bem menor, comparado ao time atual do jogador, ele tem um percentual ali bom de venda, que nesse caso o Madureira tem 30% do Lohan. O que acontece? O Flamengo recebendo aí esses 50 milhões, ele teria que, obviamente, passar 30% desse valor ao Madureira. Mas, pela informação do Vene Casagrande, não é isso que o Flamengo quer. O Flamengo ele pretende receber um valor maior do que ele tem direito. O Flamengo pretende, então, dar uma abocanhada num valor maior. Ele pretende receber mais do que é devido. Como isso é possível, falando de forma jurídica, toda de forma legal dentro da lei, eu realmente não sei falar, não quis me aprofundar no assunto, que não é a minha área, mas segundo o jornalista Vene Casagrande, que é alguém de muito renome dentro do jornalismo esportivo, o Flamengo pretende fazer isso, tá? E aí, pro Madureira seria bom negócio, porque se o Flamengo não vender o Lohan, o Madureira não recebe nada. E se o Flamengo vender, por qualquer valor que seja, o Madureira vai receber um valor que ele não conta esse ano para receber. A venda do Lohan é meio que uma suposição. Não se sabe se vai vender ou não, então ele não pode contar com esse dinheiro no caixa. E aí o Flamengo quer conversar com o clube e estipular, olha, a gente vai vender ele aqui por tantos milhões, mas eu quero mais de 70%, porque eu que estou intermediando a venda. O jogador está atuando aqui, é eu que tenho um gasto com ele, enfim, toda essa enrolação aí, né, entre o clube formador e o clube que o jogador está no momento. Bom, isso é coisa que acontece no futebol, eu realmente não sabia disso, fui saber hoje. Então vamos aguardar, porque parece que agora realmente o Flamengo vai topar vender o Lohan para o CSKA da Rússia. Mas na sua opinião, esse valor está justo? O Flamengo tem que vender o Lohan por 50 milhões de reais ou não? Comenta bem. Bom, pessoal, o Flamengo no Campeonato Carioca, ele está igualando a pior campanha da história. Isso mesmo. O Flamengo desde 2006 não ficava aí tanto tempo sem vencer no Campeonato Carioca e ficar com pontos ali ruins, na verdade só com um ponto. O Flamengo ainda não venceu nesse Campeonato Carioca, um empate e 2 derrotas, e o Flamengo soma aí apenas um ponto. Além do Nova Iguaçu, a equipe treinada por Cléber dos Santos foi derrotada pelo Boa Vista e empatou com o Madureira. E claro, o Flamengo está com um time alternativo, beleza? É muito complicado você querer cobrar demais dos jogadores, que na sua maioria são jogadores da base, do sub-20, garotada mesmo, que ainda quase não teve experiência no profissional. É difícil você ficar exigindo muito para uma equipe que deveria estar disputando a Copinha, por exemplo. E os titulares que tinham que estar ali no Campeonato Carioca, né? Mas, ao mesmo tempo que é difícil você ficar cobrando muito, a gente pensa o seguinte, cara, é o Flamengo. Beleza, que é uma garotada, aquela coisa toda, mas tinha que estar mostrando mais uma coisa, sabe? Parece que o time é perdido, não treinam. Parece que quem está jogando ali sei lá, é um time amador, pequeno. E não, cara, é o Flamengo. Essa camisa aqui, ela tem muito peso, renome, é grande. Já pensou o Flamengo em último lugar no Campeonato Carioca? É uma vergonha, assim, sem igual. É difícil de você pensar. E você olha a tabela, o Flamengo tá lá em penúltimo lugar. É complicado. A gente é flamenguista. Ah, mas o Carioca não vale nada, eu não ligo pro Carioca. Beleza, você não liga, mas eu ligo. Eu acho que o Flamengo, em hipótese alguma, tem que entrar no campeonato e deixar de lado. Ah, se eu cair, se eu for rebaixado, tá tudo bem, não vale nada. Não. A gente leva o nome de nunca ter sido rebaixado. Lembra Corinthians ano passado, quase rebaixado no Campeonato Paulista, ia ser uma vergonha do tamanho do mundo. Não estou falando que isso vai acontecer com o Flamengo, mas já é mais do que na hora da diretoria abrir o olho, cobrar mais dos jogadores, enfim, fazer um treino ali específico, porque o Flamengo precisa voltar a vencer no Carioca. E a ideia é que o time principal só atue na 5ª rodada do Carioca. Então a gente tem mais uma partida aí que provavelmente será a equipe mista, a equipe reserva que vai atuar pelo Carioca. Enfim, vamos aguardar, e o Flamengo precisa urgentemente sair dessa posição no Carioca. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu, nação, até a próxima.